começar, como de praxe, a minha tarefa hoje aqui é distribuir o programa para vocês e falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer durante o semestre, tá? Bom, aqui, como está dizendo, o objetivo central da disciplina é discutir os fundamentos da ciência econômica do ponto de vista da epistemologia e da metodologia que a sustentam. Então, a gente já começa com esse palavrão aí, epistemologia. Alguém sabe o que quer dizer isso? Como? Teoria do conhecimento, quer dizer, é um estudo, né, porque logia, né, que se preocupa em saber de onde vem o conhecimento, de onde vêm as ideias, como é que a gente conhece. E essa teoria tem várias formulações, desde, pelo menos, os gregos, que serão referência assim, no curso sempre que for cabível, né, porque já discutiram vários dos temas que a gente discute hoje em dia a respeito de conhecimento, já eram discutidos desde a Grécia Antiga, pelo menos, né? E nós vamos voltar a esses temas. Então, a epistemologia é a teoria do conhecimento, ela vai estudar como é que se conhece, né? Como é que a mente humana conhece, a razão humana conhece. E a metodologia já está mais preocupada com os métodos, né? Para conhecer que métodos são usados. Que métodos são usados para testar teorias naquele campo particular da ciência. Então, é essa mais ou menos a ideia. Embora esse tipo de reflexão não seja novo na história das ideias econômicas, sua visibilidade cresceu no último quartel do século XX com a ruptura do consenso keynesiano. Tá? Então, o que era o consenso keynesiano? Qual era a ideia do consenso keynesiano? Por que consenso, né? Num determinado momento na história do pensamento econômico, havia um relativo consenso em torno da teoria keynesiana, né, a ponto de assessores de presidente norte-americano, no meados dos anos 50, dizerem: somos todos keynesianos agora. Né? Então, havia esse consenso, e esse consenso foi rompido, mais ou menos, durante a década de 1970, por causa de fenômenos muito concretos da economia, que era a convivência de altas taxas de inflação com um alto nível de desemprego. Então, o fenômeno que vocês estudam por aí, chamado de estagflação, bateu forte no mundo, e aqueles instrumentos de ciência econômica que pareciam tão consensuais, tão disponíveis para lidar com essas questões da economia propriamente dito, esses instrumentos foram colocados em xeque. Então, nesse momento, e não por coincidência, é claro, é que começaram a surgir esses questionamentos daquilo que a ciência econômica havia conquistado, ou que parecia ter conquistado em matéria de unanimidade de opiniões a respeito de como a economia se move, como ela deve ser colocada novamente no seu rumo, a partir de crises, de recessões, etc. e tal. Bom, desde então, a ruptura do consenso keynesiano. Desde então, a pesquisa sobre os fundamentos epistêmicos e metodológicos da economia ganhou ímpeto, consagrando-se como linha de pesquisa no Brasil e no exterior. Quer dizer, o desenvolvimento da metodologia foi por aí. Surgiram livros, periódicos e livros voltados para essa temática, disciplinas específicas de graduação e pós-graduação, e os pesquisadores da área constituíram associações. É da década de 80 a fundação do International Network for Economic Method, que é o INEM, na sigla brasileira, né? E ele realiza reuniões anualmente, pelo menos, com frequência, em diferentes pontos aí da Europa, dos Estados Unidos, em outros pontos no Japão, na Austrália, e com isso a discussão é sobre metodologia da economia, né? Surgiram, bom, então, em nosso departamento, a disciplina EAE 514, esta foi criada em meados da década de 80.
Por que neste momento? Foi nesse momento que esses ecos dessa discussão que estava ocorrendo fora do Brasil bateram aqui e a gente começou em diferentes centros de economia espalhados pelo Brasil, mas principalmente na USP, na UFRJ, de alguma forma na Unicamp, a gente começou a discutir esse tipo de coisa e houve uma reforma curricular na Universidade de Brasília e houve uma reforma curricular que o MEC fez, em que essa disciplina passou a ser sugerida como uma disciplina que deveria entrar no currículo do curso de Economia. Foi aí que foi criada. Nesse momento, conversando aqui no departamento, a gente chegou à conclusão que eu poderia dar essa contribuição, porque minha formação original é de Ciências Sociais. Eu fiz o curso de graduação em Ciências Sociais. E nas Ciências Sociais, as Ciências Sociais, fora a Economia, né, elas são mais inseguras em relação a seu estatuto de ciência. A gente acha que pode dizer dessa maneira. Mais jovens do que a Economia e mais inseguras em relação a se elas conseguem realmente trazer o verdadeiro conhecimento sobre fenômenos tão complexos como aqueles que são objeto da sua análise. Então, nos cursos de Ciências Sociais, se vocês têm algum conhecido ou já tiveram a oportunidade de ver pessoalmente, as discussões metodológicas são muito mais frequentes, né? Esse tipo de curso é normal nos cursos de Ciências Sociais. Às vezes, até em detrimento do verdadeiro conteúdo das Ciências Sociais. Fica se discutindo muito o método e menos o conteúdo propriamente dito. Isso no passado, acho que agora não é mais assim. Então, como eu tinha essa formação de Ciências Sociais, e sempre gostei muito de filosofia e desse tipo de assunto, de conhecimento, a gente discutiu aqui no departamento e eu achei que podia assumir essa empreitada de tomar conta desse curso, coisa que eu venho fazendo desde então, né? Eu dou também, já dei várias vezes Sociologia Econômica, mas agora metodologia sempre tenho dado. O objetivo, estou no segundo parágrafo, o objetivo dessa disciplina é fornecer a alunos que já cursaram as disciplinas introdutórias de economia um referencial básico para o entendimento e avaliação de teorias em uma perspectiva pluralista. Então, vamos quebrar essa frase também. Por que alunos que já cursaram as disciplinas introdutórias de economia? Em algum momento, essa disciplina foi dada bem no começo do curso, digamos no começo do segundo ano. E o que acontecia é que ela virava uma espécie de muro de lamentações para todos os alunos que estavam insatisfeitos com o curso. Não era isso que eu queria, eu me enganei no vestibular, ou pelo menos eu estou cheio de dúvidas, não queria essa matematiqueira grande, alguns reagiam dessa forma, ou enfim. Então, a disciplina funcionava um pouco, será que isso daqui é realmente verdadeiro conhecimento, ou é apenas uma maneira de dizer as coisas, enfim. Então, tinha essa... A disciplina se prestava a esse tipo de discussão, a esse tipo de perplexidade assim, entre os alunos. E, conversando com meus colegas e tal, a gente chegou à conclusão que era melhor postergar um pouco o oferecimento dessa disciplina, no semestre ideal. À medida que os alunos, nesse momento, ou já teriam se conformado, é assim mesmo, a gente não tem mais o que fazer, vamos embora, tampa o nariz e vamos embora. Ou, enfim, já teriam, de alguma forma, superado essa insatisfação generalizada em relação ao curso, e os que realmente estivessem insatisfeitos já teriam tomado outras decisões aí na vida, escolhido outros cursos, como de fato aconteceu com alguns bons alunos que foram, mas não por causa dessa disciplina. Essa disciplina simplesmente serviu de palco para a insatisfação deles de alguma forma e eles acabaram tomando decisão de sair de fazer outros cursos, nos quais os que eu tenho conhecimento se viraram muito bem. Tá? Então, a gente postergou, ela agora é oferecida no 5º semestre. Bom, e aí em uma perspectiva pluralista.
porque a perspectiva que a gente defende aqui é de uma posição doutrinária que chama pluralismo, que descrita, depois a gente vai ter oportunidade de discuti-la melhor, mas descrita em poucas palavras, é uma filosofia que prega abertura a ideias ou a correntes diferentes, a maior discussão possível, ao maior embate de ideias possível. Né? Então, essa é a perspectiva dessa disciplina. Ela não vai defender uma corrente dentro da economia, digamos, ela não vai ser austríaca, ou ela não vai estar ligada à teoria marxista, ela é e nem a teoria neoclássica, ela é uma perspectiva ampla nesse sentido. O estímulo ao pensamento crítico é uma meta central da disciplina, da mesma forma que o respeito ao diálogo e a convivência de diferentes vertentes teóricas e metodológicas. O programa percorre inicialmente algumas questões centrais de metodologia científica, tais como a natureza da ciência, suas credenciais e o teste empírico de teorias. As leituras selecionadas para essa primeira etapa referem-se a filósofos da ciência identificados com a problemática tratada pela economia, como Popper, Kuhn e Lakatos. A primeira leitura obrigatória aí de vocês é esse livro, Karl Popper, A Lógica da Pesquisa Científica. Eu estou pedindo para vocês lerem os primeiros capítulos desse livro, com a seguinte observação. A rigor, basta que vocês leiam o primeiro capítulo, a rigor. Mas como é um primeiro capítulo bem difícil, a minha sugestão é que vocês leiam até o capítulo 5, inclusive. Porque, com isso, vocês vão entender melhor o primeiro capítulo. Esse autor, ele pensa condensado no primeiro capítulo e depois ele se explica nos capítulos seguintes. E introduz outras complicaçõezinhas, mas, enfim, pelo menos esclarece o que está no primeiro capítulo. Tá? Essa é a primeira leitura. A gente vai estar toda hora dizendo o seguinte, bom, a gente pode conhecer, né? Porque tem inclusive essa pergunta, será que é possível o conhecimento? Se a gente tiver uma posição de ceticismo, os céticos, e vários autores, vários filósofos da ciência são céticos, inclusive o próprio Popper, de alguma maneira, os céticos mais radicais vão negar a possibilidade do conhecimento. Então, é possível o conhecimento, que a gente pode conhecer, esse nome, esse título ciência, dá a esse conjunto de conhecimentos um estatuto privilegiado em relação ao senso comum ou à religião. Ciência é verdadeiro conhecimento, então esse tipo de teoria, de discussão filosófica, está no fundo de várias das coisas que a gente vai tratar nesse curso. E uma coisa que vai aparecer também bastante é o realismo. Quer dizer, será que as nossas teorias são realistas? Né? O que a gente está entendendo por realismo? Né? O que é uma teoria realista? Eu poderia fazer uma aproximação aqui entre realismo e verdade. Será que a nossa teoria é verdadeira? Né? Será que ela consegue essa correspondência com a realidade, que é a definição canônica, a definição aristotélica de verdade? Né? E aí a gente começa a levantar uma série de questões relacionadas a isso. Então, por exemplo, se a gente pegar nas próprias ciências físicas, né? Bom, a gente pode dizer, antes disso, a gente pode dizer, olha, uma teoria realista é aquela que é capaz de reproduzir a realidade. Tá? Bom, a realidade está aí, a gente acha que sabe o que é a realidade, então a gente pensa na realidade básica, fundamentalmente, no primeiro momento, como uma realidade física, é aquilo que eu posso enxergar, aquilo que eu posso ouvir, aquilo que eu posso tocar. Então, a gente tem uma dimensão material dessa realidade. Mas a gente pode discutir também, e as ideias, elas existem? As ideias existem.
Né? Elas têm realidade? Elas têm realidade, mas elas têm realidade de uma maneira diferente daquilo que a gente pensa que, quando a gente pensa essa mesa, é real. Né? Mas existe uma esfera, o Popper chama isso de mundo 3, que é o mundo das ideias, inclusive ideias erradas, né? Elas têm realidade nesse sentido. Então, de onde vêm essas ideias? Né? E como é que eu construo, se isso é uma meta dentro do conhecimento, eu quero ter eu quero capturar a realidade de alguma forma nas minhas teorias, como é que eu verifico se essas teorias são verdadeiras? Né? Eu testo, eu vejo a sua capacidade de previsão, né? É isso que eu faço. Se esse teste der positivo, né, se aquilo que eu previ com a minha teoria se verificar, eu posso dizer que então a minha teoria é verdadeira? Popper, por exemplo, coloca isso absolutamente em questão. A verificação, e tem um argumento lógico forte atrás, a verificação não permite concluir sobre a verdade de uma teoria. Enfim, eu não quero... Esse assunto vai aparecer como pano de fundo de muitas aulas. Vai ter gente que vai dizer o seguinte, olha, a minha teoria é realista, mas ela não pode ser realista. Eu não posso construir um mapa de uma cidade na escala 1 por 1, que seria um absurdo. Então, necessariamente, para eu construir uma boa teoria, ela precisa ter simplificações. Eu preciso introduzir uma escala nesse mapa. Né? E mais ainda, eventualmente, teorias com base em pressupostos que não são realistas são boas teorias e têm boa capacidade preditiva. Né? Então, isso é uma posição, por exemplo, que a gente vai ver com Milton Friedman. Né? É uma teoria, ele diz assim, boas teorias, teorias econômicas, elas têm uma boa capacidade de previsão, apesar de estarem assentadas em pressupostos que não são realistas a respeito da economia. Então, um pressuposto, por exemplo, de concorrência perfeita. O pressuposto de que os seres humanos são racionais nas suas decisões. Coisas desse tipo. Então, esse tipo de discussão vai aparecer o tempo inteiro. E como é que fica a questão como surgem as ideias? Né? Então, será que as ideias surgem da observação dos fatos, da observação empírica? Eu olho e vejo como as coisas são e reproduzo isso de alguma forma no meu pensamento? Até que ponto a intuição, por exemplo, ela gera bons insights a respeito de como as coisas são? Se a gente pensar, vamos pegar um exemplo da ciência física, eu li num jornal qualquer coisa a respeito outro dia. Se a gente pensar nas elipses de Kepler, né? Então, como vocês sabem, o movimento dos planetas em torno do Sol, então Kepler deu a ideia, né? Veio com a tese, que depois foi amplamente consagrada, de que o movimento dos planetas em redor do Sol segue uma trajetória que é elíptica. Aí, de onde que veio essa... A partir do que ele começou a ter essa intuição? A partir de uma intuição, justamente. Então, da observação, por exemplo, dos fenômenos que são lançados em direção ao horizonte. Né? Então, imaginemos um canhão que dispara balas e que descreve uma certa trajetória antes de caírem ao solo. Né? Então, essa trajetória aqui está o mar. Bom, péssima desenhista, como vocês terão oportunidades de ver de vez em quando. À primeira vista, a ideia é que a trajetória dessa bala de canhão, ela é reta até um certo ponto, num determinado momento ela tem um ponto de inflexão e ela passa a descrever uma curva e cai no solo. Na verdade, Kepler começou a perceber que já havia essa tendência desde o começo, quer dizer, aquilo que parece como uma reta, na verdade já era uma curva desde o começo. E começou a especular, por exemplo, o papel da especulação é importante no conhecimento, na ciência.
como seria se eu conseguisse ultrapassar a linha do horizonte no lançamento, se eu tivesse um impulso suficiente para atravessar a linha do horizonte? Qual seria a trajetória? E assim, juntando essas intuições com conhecimentos, com aquilo que ele via estudando, ele conseguiu formular essa teoria que posteriormente foi adotada por todos os físicos e etc. Bom, voltando aqui. Então, e só para dizer algumas discussões que vão aparecer bastante durante o curso, né? Outra discussão que vai aparecer de vez em quando é a questão de se existe uma diferença entre as ciências físicas, né, como a física, a astronomia, a química, a biologia, etc., e as ciências humanas ou as ciências sociais, né, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a economia, etc. Então, isso é uma grande discussão. Quando veio a Primeira Guerra na Alemanha, os alemães estavam envolvidos, os intelectuais alemães estavam envolvidos nessa discussão e nem perceberam, consta que nem perceberam o clima que estava se formando para a guerra. Esse era um dos temas, por exemplo, que envolvia gente como o pessoal ligado ao Max Weber, né, no Arquivo de Ciências Sociais, que é a revista que ele dirigia. Então, será que as ciências sociais têm uma natureza diferente das ciências físicas? Né? Será que por isso elas têm que ter um método próprio, diferente do método das ciências físicas? Essa é uma discussão que vai aparecer. Só antecipando um pouco, durante muito tempo eu estive convencida que sim, que as ciências sociais são de natureza diferente. Hoje em dia eu acho que tem tantas coisas, as semelhanças se tornaram, num certo sentido, mais evidentes. Em parte por movimentos das próprias ciências físicas, que elas começaram, aquela aura de objetividade que a gente vê nas ciências físicas, aqui na economia é uma bagunça, cada um pensa uma coisa, na sociologia pior ainda, mas nas ciências físicas não, eles têm unanimidade, eles têm consenso. Isso está longe de ser verdadeiro, dito pelo próprio pessoal das ciências físicas. E existe muita... nos desenvolvimentos que a física teve, por exemplo, no século XX, e a física, a química, as ciências em geral, há muita percepção de que os fenômenos que eles estão tratando são muito menos objetivos, podem ser tratados com muito menos objetividade que eles pensaram durante muito tempo. Os fenômenos são muito mais complexos. Já houve um físico aí do século XX que disse alguma coisa assim, olha, o universo, à medida que a gente estuda o universo, a gente cada vez mais vai realizando que o universo é um grande pensamento. Né? Então, o universo não é aquela certeza toda que se imaginava inicialmente. Enfim, tem uma discussão por aí. Então, eu estava no terceiro parágrafo. O programa percorre inicialmente questões centrais, tais como a natureza da ciência, suas credenciais. Credenciais é o seguinte, o que a ciência apresenta para dizer que ela é melhor, ou pelo menos que ela é diferente do senso comum, da religião, de outras formas de tratar as questões do mundo. E o teste empírico de teorias. As leituras selecionadas para essa primeira fase referem-se a filósofos das ciências como Popper, Kuhn e Lakatos. Essas serão nossas primeiras leituras obrigatórias. Bom, e além disso tem uma coisa, um porém aqui um adendo que eu gostaria de fazer nesse ponto. Para tornar a discussão sobre essa parte de metodologia da ciência em geral mais frutífera, eu vou dar algumas noções para vocês de lógica clássica. Porque a discussão do Popper é uma discussão que está muito baseada no argumento que ele faz, que é o argumento lógico, em que ele critica os seus antecessores no positivismo a partir de uma constatação, apontando o erro lógico que eles cometem, né, e tentando mostrar que defendendo o método dele por ser um método superior, por não incorrer nesse mesmo problema de lógica.
Né? Então, essa primeira parte tem, se vocês quiserem uma leitura a respeito disso, uma leitura acessível, vocês podem pegar um livro na biblioteca, que é um livro do Eggenberg. É mais de um livro, aliás, ele tem uns livrinhos de lógica que são introdutórios aí na nossa biblioteca, que felizmente já está amplamente aberta para consulta de vocês.